Olá, olá, povo de Deus, graça e paz da parte do Senhor. Pastor João Batista passando aqui para cumprimentar a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que já nos acompanha aqui no canal, já sabe que aqui falamos da palavra do Senhor e os testemunhos de vida que o Senhor operou na minha vida. Então hoje eu quero contar para vocês sobre o meu envolvimento com as drogas, como eu entrei e como o Senhor me tirou da vida do uso abusivo de álcool e de outras drogas. Então vem comigo que com certeza esse testemunho vai edificar a tua vida. Então vamos lá, povo de Deus. Antes de tudo, eu quero já agradecer a cada um de vocês que me acompanha aqui no meu canal. A você que está chegando agora, já se inscreve aí no nosso canal para fortalecer, curte, comenta, compartilha esse vídeo, né, com alguém que você sabe que está precisando ouvir esse testemunho, e eu tenho certeza que Deus vai edificar a vida de cada um daqueles que ouvirem esse testemunho, porque a principal finalidade desses vídeos é falar do amor de Deus e da obra transformadora que Ele opera na vida daqueles que dão lugar para a sua palavra. E falando na palavra do Senhor, eu não posso deixar de meditar em um versículo da palavra de Deus antes de dar início, de contar a minha história de vida com o uso de drogas. Eu quero deixar para você aqui um versículo da palavra de Deus que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, eu vou ler a partir do versos 4, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Glória a Deus. Palavra poderosa e verdadeira. Certamente o Senhor, Ele já levou sobre si, ali quando Ele foi para o madeiro, para a cruz, todas as nossas iniquidades e transgressões. E é por isso que eu estou aqui, vivo, contando a história. Você que já nos acompanha aqui sabe que tem uma série de vídeos onde eu testemunho, a partir das minhas lembranças, aquilo que Deus operou na minha vida, né? Estamos dando continuidade a essas séries de vídeo falando aí da obra de Deus na minha vida. E hoje eu quero contar para vocês como foi a minha experiência no uso abusivo do álcool e de outras drogas. Eu inicialmente comecei no uso de drogas, como a maioria das pessoas, na bebida. Comecei bebendo, acredito eu que comecei na bebida com uns 15, 16 anos, por aí assim. E eu me lembro que a primeira vez que eu bebi, me foi apresentado por um grupo de pessoas que já bebiam ali próximo da minha casa, né? Tinham as pessoas que gostavam sempre de estar bebendo, e eles se reuniam com frequência para beber a bebida deles de preferência. Eu lembro bem que eles sempre gostavam de tomar uma bebida muito forte. Essa bebida era um álcool puro, Eu não vou falar o nome, que é a marca da bebida, que não vem ao caso, mas era uma bebida pura, álcool puro. Eles sempre tomavam essa bebida porque, segundo eles diziam que pegava mais rápido e era mais barata também, era mais acessível e embriagava com mais rapidez. E em uma certa feita, em uma discussão que eu tive com uma pessoa da minha família, eu fiquei muito chateado com aquilo, e alguns dias antes disso eu já vinha cogitando a possibilidade de me embriagar.
E quando aconteceu essa discussão na minha casa, eu acabei me aproveitando da situação, usei aquela situação como pretexto para experimentar a bebida alcoólica. E ali quando eu provei, eu achei de início muito forte, muito ruim, e eu acabei ali não gostando muito. Mas por conta ali da empolgação das pessoas que estavam bebendo também, eu acabei tomando uma, tomando outra, e enfim eu acabei me embriagando mesmo, eu fiquei bêbado. E passei alguns dias com receio por conta da embriaguez, que foi bem vergonhosa a minha primeira embriaguez. Eu lembro bem que também na ocasião eu cometi algumas situações, algumas coisas que me envergonharam e que envergonharam a minha família, né? Principalmente a minha avó. Porque o grupo que ficava bebendo era muito próximo da minha casa. Então, quando os meus familiares me viram bebendo pela primeira vez, eles se sentiram envergonhados. E alguns deles ainda chamaram a minha atenção, mas eu não dei muita importância para o que eles estavam falando. Eu já me sentia dono do meu próprio nariz. E aí foi a porta de entrada para que eu viesse conhecer muitas outras drogas. A partir disso, então, eu comecei a cheirar loló. Na época era muito comum o uso de loló em festas. E como eu estava entrando nesse mundo de festas, de bebidas e de farra, foi algo bem, como é que eu posso dizer? Foi algo muito conveniente provar o loló também. Afinal de contas, era uma droga muito comum. E eu lembro que em uma festa onde eu fui, eu acabei fazendo uso do loló. E a partir de então, todas as festas que eu ia, eu queria me embriagar, ficar bêbado, alcoolizado, e também queria cheirar loló, fazer uso de alguma droga. Naquela época também havia uma droga muito famosa chamada de lança-perfume. E essa droga era uma droga cara para a época, mas que também era uma droga que surtia um efeito alucinógeno. E eu ficava, sempre que usava, ficava doidão. Então, as primeiras drogas foram essas. Foram bebida, loló, e em seguida eu conheci a maconha. Então, o que acontece? A gente já consegue perceber que um abismo vai chamando outro abismo, que chama outro abismo. Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu vou ficar só no uso de droga tal. Mas a droga, o nome já está dizendo, é uma droga. E o inimigo das nossas almas, ele vai usar essa estratégia para tentar aprisionar o indivíduo nos vícios e fazer com que cada vez mais ele fique dependente daquela droga. E eu lembro que toda festa que eu ia, eu queria fazer uso abusivo de álcool, eu queria usar loló, queria cheirar loló, queria usar lança-perfume e ainda por cima maconha. Na minha época a maconha ela também trazia assim, de certa maneira, uma lombra, como o nome que a gente usava, uma lombra interessante e de certa maneira também era uma lombra mais controlada. Então a maconha era muito conveniente em diversos momentos da minha vida. Eu não precisava beber para me usar a maconha, eu não precisava ir para festas para me usar a maconha. Eu fazia uso da maconha diariamente ali mesmo no meu convívio social, com as minhas amizades. As pessoas que se diziam ser meus amigos, né, muitas vezes chegavam até minha casa e dizia que iria botar e por muitas vezes eu me via influenciada a usar, mesmo sem querer, mas eu me via influenciada a usar por conta das amizades e por conta do barato, né, que parecia ser bom. Enfim, logo em seguida, depois que eu conheci a maconha, na minha época existia uma substância química chamada de merla. E eu me lembro que me foi apresentado por uma pessoa que se dizia ser meu amigo, né? Que essa pessoa inclusive já até morreu por conta do uso de droga, né? E aí essa pessoa me apresentou a merla misturado com a maconha, e segundo essa pessoa era a droga do momento, naquela época.
E eu fiz o uso dessa mistura de maconha com merla. E esse foi um dos primeiros contatos que eu tive com a substância próxima da cocaína, próxima do crack. E eu fiz o uso dessa droga, eu achei muito bom, porque a sensação era diferente, o prazer era maior, e eu achei muito bom essa droga. Na primeira vez que eu usei, foi uma droga. O barato era aquela droga, não era mais nem o álcool, não era mais nem o loló e nem era mais a maconha pura. Agora eu só queria fumar misturado. Passei então a usar maconha misturado com merla. Daí para o abismo, para o fim, para o fundo do poço, foi só um passo, porque logo em seguida veio a questão do uso da cocaína, né? Isso no meio tempo, em meio tempo dos usos dessas substâncias, uma vez ou outra eu fazia o uso da cocaína, mas nada muito viciante, nada muito direto, até porque a cocaína era uma droga cara, então eu não tinha condições financeiras para usar sempre que eu quisesse. Mas eu lembro que nesse meio período, entre o conhecimento da merla e do crack, eu passei a cheirar muita cocaína. Fiz muito uso de cocaína, principalmente em festas, em boates, quando eu saía com pessoas que tinham condição de comprar, eu fazia o uso da cocaína. Então, da merla pro crack foi um pulo. Quando eu me dei conta, eu já estava usando maconha misturado com crack. E ali as pessoas intitulavam o nome daquela substância de mesclado. Então eu passei a usar mesclado cada vez com mais frequência e gastando muito dinheiro, sem ter de onde tirar. Por muitas vezes eu fazia coisas que, segundo a palavra de Deus, são abomináveis aos olhos do Senhor para obter a droga. Mas ainda não era o fundo do poço, ainda não era, digamos assim, o último estágio, o estágio final. Porque depois que eu conheci a cocaína, que eu conheci a merla, eu passei a buscar drogas cada vez mais fortes. Cada vez mais forte. Na ausência de uma droga, eu buscava por outra, e eu sempre queria estar ali lombrado sobre o efeito de alguma substância. E nesse período também eu conheci a cola. Isso mesmo, cola de sapateiro. Eu também fiz uso dessa droga na minha juventude, durante esse período aí, entre o uso dessas substâncias. Acabou que eu conheci a cola. A minha experiência com cola foi foi muito complicada, porque todas as vezes que eu fazia uso de cola, eu tinha muitas alucinações desastrosas, e que foi justamente isso que fez com que eu abandonasse a cola e não persistisse no uso da cola. Mas mesmo a cola me trazendo alucinações muito fortes, eu ainda usei por algum tempo essa droga. E por incrível que pareça, usei também solvente. Então, irmãos, já dá para perceber que é uma droga chamando outra, que chama outra, e aí a gente une tudo isso com os conflitos, com as complicações que a vida traz, e aí acaba se afundando num abismo de drogas onde só Deus pode nos tirar. Por fim, depois de tudo isso, eu conheci o crack utilizado puro, né, no cachimbo, como chamam. Passei a usar crack no cachimbo, na lata, na pitula. Passei a usar crack de todas as formas que fosse possíveis de usá-la pura, para sentir cada vez mais a sensação, a alucinação, para sentir cada vez mais o sabor que a droga trazia, né? Segundo quem faz uso de drogas, principalmente do crack, conhece que quando se é utilizado o crack puro, o efeito, a alucinação é muito maior, né? Você sente muito mais ali o baque ali da lombra que essa droga promove, que essa droga traz. Então, quando conheci o crack fumado na lata, eu conheci também o fundo do poço.
Isso mesmo, pois foi aí justamente nesse período que eu passei a fazer coisas horrendas, como roubar, me prostituir, como enganar as pessoas que eu amava. Enfim, foi justamente nesse período, no uso abusivo do crack, que eu abandonei todas as outras drogas. As outras drogas já não eram interessantes para mim, a não ser a bebida, porque durante o uso, quando eu não tinha o crack para usar, eu tomava bebidas fortes para tentar conter ali a questão da fissura, aquela questão ali da abstinência, do desejo de ter cada vez mais. E quem é usuário de droga, quem convive, quem tem algum conhecimento com alguém que usa droga, sabe que quando chega nesse estágio do uso do crack, unicamente do crack, a pessoa fica completamente conturbada, transtornada, perturbada, e ela faz o que for possível e impossível para obter a sua droga de preferência, no caso crack. Então comigo não foi diferente, eu cheguei ao fundo do poço, vendi tudo que eu tinha dentro da minha casa, a minha família teve que, de certa maneira, me abandonar, abandonou o meu lar, abandonou o seu lar por minha causa, né, por conta de que o uso estava muito forte e eu já não conseguia mais controlar. E ali eu me vi por muitas vezes no fundo do poço mesmo, o desejo de se matar. Por vezes eu tentei o suicídio, né? Principalmente, irmãos, quando eu me internava em uma casa terapêutica, que eu voltava da casa terapêutica e que eu não conseguia dar continuidade para o meu tratamento, quando eu fracassava no meu tratamento, quando eu recaía, eu sempre tentava o suicídio. Eu me lembro que por muitas vezes Deus me deu grande livramento para que eu mesmo não tirasse a minha própria vida. E por vezes eu vi ali naquele momento o próprio inimigo atuando, tentando me destruir, tentando me matar, tentando me tirar a vida. Mas para a honra e para a glória do Senhor, eu conheci Jesus e foi o Senhor quem me libertou dos vícios, né? Porque segundo a palavra de Deus, é Ele que toma sobre si as nossas dores e causa. Ele leva sobre o seu rosto, sobre o seu corpo, as marcas, né? Para que nós possamos ter êxito e vitória. Hoje eu sou um servo de Deus, um homem de Deus, eu recebi Jesus na minha vida e Ele me libertou de todos os vícios. E se Ele fez isso por mim, Ele pode fazer por você, Ele pode fazer pelo seu familiar, por essa pessoa que você está orando. Somente não desista, porque enquanto há vida, há esperança, tá certo? Então que esse testemunho possa te ajudar a sair dessa situação e ver que há sempre um novo começo para aqueles que buscam em Jesus a solução dos seus problemas. Foi assim comigo, quando eu aceitei Jesus. Foi a única forma de eu conseguir me libertar dos vícios, foi aceitando Jesus. Porque por vezes eu me internava em casa terapêutica, não dava certo, eu passava um período bem, logo em seguida eu caía. E aí, meu irmão, eu nunca conseguia ficar de pé. Era períodos, dava um tempo e quando de repente alguma coisa dava errado, meus planos fracassavam e lá estava eu de novo no uso de droga. Mas quando eu conheci Jesus, Ele mudou a minha vida e a minha história. Se Ele fez isso comigo, Ele pode fazer por você também, tá bom? Então em outro momento, no desenrolar desses vídeos, eu vou falar mais detalhe sobre de como Deus fez para me libertar, para fazer a grande mudança na minha vida, tá bom? Então fica na paz, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Curte, comenta, compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai te usar, vai usar você. Se você está nesse momento no fundo do poço, se você está nesse momento no uso abusivo, mas Deus pode te tirar daí. Deus pode mudar a tua vida e a tua história, como Ele fez comigo, tá bom? Então que Deus te abençoe, fica na paz, no nome do Senhor Jesus.